Olá, detetives! Tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou focar nas teorias referentes ao Hotel Greenside. Mas antes de entrar nas teorias do hotel, eu queria compartilhar com vocês mais uma teoria sobre o desconhecido. Nas primeiras conversas, o Eric diz que o Adam enviou o nosso número para ele, mas então ele corrige e fala: eu disse número? Eu quis dizer o seu contato. Só que o Eric só descobre o nosso nome quando a gente conta para ele. E se a gente for pensar que é tipo um WhatsApp, se o Adam tivesse o nosso contato salvo e mandasse pro Eric, teria o nosso nome salvo. Então é possível que a gente estava conversando com ele há pouco tempo e ele não quis salvar o nosso contato, ou ele estava conversando com a gente por outro número. Vamos relembrar uma teoria de uma inscrita que eu já mencionei no meu último vídeo. Ela acredita que quem estava falando com o Adam era o desconhecido e não o nosso personagem, e que o desconhecido teria enviado o nosso número pro Adam. Eu fiquei pensando nisso e eu cheguei na seguinte teoria: e se o desconhecido, ou quem sabe o sequestrador, estivesse se passando pela gente? Sabendo que o Adam não confia nem nos próprios amigos, ele pode ter nos usado para convencer o Adam de que nós poderíamos ajudar ele. Como o número do desconhecido não aparece, os dois podem ter combinado de se encontrar em Greenside, e o Adam pediu para ele mandar o número dele para ele poder fazer chamada de vídeo, já que a conexão costuma ser muito ruim lá na montanha, e por isso o desconhecido teria enviado o número do nosso personagem, porque ele estaria se passando pela gente. Mas como que ele teria chegado no Adam? O Adam não iria confiar na gente de repente. Então eu pensei que de repente o Adam pode ter publicado algum anúncio em algum fórum dizendo que alguém desapareceu ou pedindo informações sobre algum crime, quem sabe o crime que aconteceu lá no quarto 4 do hotel, assim como a gente fez aquele post no fórum Dark falando sobre o homem sem rosto. Aí o Adam pode ter deixado o número dele lá nesse anúncio, e foi quando o desconhecido viu, mandou mensagem pra ele fingindo ser o nosso personagem. Ele pode ter usado a nossa história em Duskwood pra convencer o Adam e atrair ele até a floresta Dark Rise. Ele pode inclusive ter deixado o envelope no carro do Adam com o nosso nome pra fazer a gente pensar que o Adam já conhecia a gente. Agora, como o desconhecido teria o nosso número? O policial Alan Blumgate, ele comenta que já trabalhou em outras cidades sem ser Duskwood. E convenhamos que sem a nossa ajuda, ele não teria conseguido solucionar o caso da Hannah. Talvez ele esteja em contato com alguém da polícia de Red Log ou algum conhecido que mora lá, e ele sabe o quão incompetente a polícia de lá é. Então ele pode ter falado para essa pessoa sobre o nosso personagem, que a gente pode ser capaz de ajudar, mas como a gente sabe, as mensagens do pessoal de Duskwood não estão chegando pra gente. Então quem sabe o Alan tentou entrar em contato com o nosso personagem, não conseguiu, por isso ele teria mandado um número para essa pessoa, que seria ou sequestrador, ou assassino, ou desconhecido. Inclusive tem outro personagem que consegue o nosso número mais no finalzinho de Duskwood, que é o Darkness. Ele pode ter nos envolvido nessa história porque sabe que a gente estava envolvido no caso de Duskwood e sabe que podemos ajudar a desvendar o mistério em Red Log Pine. Mas nesse caso é aquilo, né? Só quem jogou Duskwood descobriria quem é o desconhecido. Mas se a gente for parar pra pensar, a maioria dos jogadores que jogam Movale jogaram Duskwood, e em Duskwood mesmo eles deixaram muita coisa sem resposta. Talvez eles realmente não expliquem quem é o desconhecido para quem não tem o código. E eu usei o desconhecido como exemplo nessa teoria, mas poderia não ser ele, poderia ser o assassino ou o sequestrador que estava se passando pela gente pro Adam, como um plano para atrair ele para a floresta mesmo. Agora vamos lá, falando sobre o Hotel Greenside. Nós ficamos sabendo que muitos anos atrás teve vários casos de assassinatos não solucionados em Red Log Pines. O assassino não foi pego e teve várias vítimas. Eles mencionam muitas vezes uma tal reforma que foi feita no hotel muitos anos atrás. Mas quando a Ash entra no hotel, ela fala que o hotel continua exatamente igual. Ou seja, ou a reforma foi num local subterrâneo, numa sala escondida, em passagem secreta, ou não teve reforma nenhuma. Inclusive pode existir um túnel debaixo do hotel que leva até a caverna. Eu acredito que esse assassino lá do passado poderia estar usando o hotel para manter as vítimas. Isso explicaria porque os hóspedes escutariam barulhos num quarto em que ninguém tem a chave, já que se existissem passagens secretas, salas escondidas, a pessoa poderia entrar por esse túnel e não precisaria entrar pela porta da frente. No caso de estar usando o hotel, o assassino poderia
poderia inclusive estar atraindo hóspedes do hotel e fazendo delas suas vítimas. E naquela história que a menina conta da mãe que trabalhou lá, que a chave do quarto perdido de repente apareceu, pode ter sido uma forma do assassino atrair a mãe dela. É bem provável que naquela época a polícia encontrou corpos das vítimas no hotel ou algo do tipo, e por isso eles fecharam o hotel e falaram que estavam fazendo uma reforma. Ou seja, a polícia provavelmente acobertou esse caso, talvez para não prejudicar a reputação do hotel. Nos comentários, inclusive, uma pessoa comenta que não encontrou nada no Google sobre esse crime que aconteceu no quarto número 4. Vale lembrar a história que o Jake conta pra gente sobre a mina Iron Splinter. A mina tem mais de 96 metros e a entrada principal fica em Tarryndale, uma cidade perto de Duskwood. Então, provavelmente, Duskwood, Redlock Pines e Tarryndale estão conectadas por esses túneis. Ele também conta que aconteceu uma explosão na mina naquela época que matou 800 pessoas e que os moradores atribuíram a causa a algo sobrenatural. Ou seja, se não foi algo sobrenatural, a pessoa que causou a explosão não teria sido encontrada, assim como o assassino de Redlock Pines. Ou seja, e se essa tal reforma aconteceu na mesma época em que houve essa explosão, e se essa explosão foi culpa desse assassino? Nessa teoria, faria sentido o assassino ser o dono do hotel ou ter alguma conexão com o dono, já que o assassino nunca foi capturado e o dono permanece o mesmo por 20 anos, e ele teria fácil acesso às chaves do hotel, nem precisaria ter passagem secreta, ele mesmo poderia usar os quartos, e por ser dono de um hotel, ele deve ter dinheiro, porque pelo jeito o hotel já fez muito sucesso no passado, e ele pode ter usado esse dinheiro para subornar a polícia. Agora vamos falar sobre o chaveiro do quarto número 31 que estava com o Adam. É possível que algum conhecido do Adam estivesse visitando ele, estivesse hospedado nesse quarto 31. Mas então essa pessoa desaparece e o Adam descobre quando vai atrás dela e já encontra o hotel abandonado por conta do crime que aconteceu no quarto número 4. Como o hotel tá abandonado, não tinha ninguém lá, ele pode ter roubado a chave do quarto número 31, talvez porque ele queria mostrar pro nosso personagem, porque ele achou alguma coisa lá, e por conta disso ele queria se encontrar no Hotel Greenside. Como a pessoa não seria de Redlock, faria sentido ninguém do grupo estar sabendo disso. E como aconteceu um crime no quarto 4, talvez essa hóspede que estava no quarto 31 possa ser mais uma das vítimas ou pode ter presenciado o que aconteceu com a vítima do quarto 4. E quem sabe o sequestrador pegou ela por isso, por ser uma testemunha. Mas então, por que a chave não abriu a porta do quarto quando o Charlie foi lá? Ele diz não ter visto nada quando olha na fechadura, mas quando a Ash olha, dá pra ver uma cadeira. Então talvez já tivesse uma chave do outro lado da porta e por isso quando ele olhou tava tudo escuro. Se a chave original estivesse com o Adam, poderia ser uma cópia da chave ou uma chave reserva. E é por isso que a chave do Adam não teria funcionado. Também existe a possibilidade dessa chave que tá com o Adam ser antiga e eles terem mudado a fechadura. Ou seja, quem sabe o Adam guarde esse chaveiro como uma lembrança de algo que aconteceu no passado pra lembrá-lo de ir atrás de vingança. Quem sabe a pessoa que morreu muitos anos atrás era próxima do Adam e estava hospedada nesse quarto. E como o assassino não foi pego naquela época, ele teria guardado o chaveiro para lembrar de buscar vingança. Então, no caso, é possível que ele tenha guardado realmente só o chaveiro e que as chaves no molho não eram da porta do hotel. E também existe a possibilidade, é claro, do Charlie ter mentido, porque ele fica muito estranho de repente. E a própria Ash diz que parece que ele tá escondendo alguma coisa. Então, talvez ele tenha conseguido abrir a porta, ele viu algo muito bizarro lá dentro, não quis contar na frente da Ash pra não assustá-la, e quem sabe ele vai falar pra gente no privado depois. E sobre esse olho que apareceu, eu vi que muitos de vocês acharam que poderia ser do Adam, mas nesse caso o Adam teria que estar solto andando pelo quarto. Então é só ele pedir ajuda pra Ash e acabou o jogo, então eu acho que não faz muito sentido ser ele. É mais provável que essa pessoa seja o sequestrador, um cúmplice ou quem sabe o desconhecido. Um hotel abandonado é o local perfeito pra ele ficar. E falando no quarto do hotel, tem um vídeo que eu mostrei pra vocês que vários números, coincidentemente ou não, apontavam pro Eric. E, gente, o número do quarto é 31 e os primeiros dígitos do número do Eric são 32. Eu tô tentando não suspeitar do Eric, mas tá difícil. Nas fotos que aparecem na galeria do hotel, tem várias fotos de animais, inclusive animais que são caçados com frequência na floresta. Lembrando que houve uma menção à caça quando o Charlie
ele menciona que caça ilegal é algo presente em Red Log Pines. E no comentário do nosso story, a única pessoa que diz o que aconteceu naquele hotel menciona que uma menina teve um ferimento muito grave no braço e teve que ser levada pro hospital. Ou seja, e se ela levou um tiro nesse braço? Isso reforçaria a teoria de existir uma espécie de tribo ou seita que caça pessoas na floresta com o intuito de usarem sacrifícios, ou às vezes uma tribo canibal, ou quem sabe o assassino é um caçador e ele vê as vítimas como presas e faz uma espécie de joguinho na floresta perseguindo elas ou algo do gênero. E quando o Eric menciona a cerca com arame farpado, a Ash pergunta se não poderia ser uma área para animais. Então quem sabe se é uma pista de que os animais na verdade são as pessoas que entram na floresta e viram presas e não conseguem mais sair de lá. Em Duskwood eles mencionam nos primeiros episódios o dono do bar que tinha desaparecido, e bem lá na frente, mas no final a gente descobre que ele era um personagem muito importante para a história. Pensando nisso, eu acho possível que a história do Billy Blake tenha sido contada porque o pai dele vai ter alguma importância, já que ele quase espancou o filho até a morte. É mencionado que o dono do hotel é o mesmo há 20 anos, então quem sabe ele não é o dono desse hotel. Já que se o dono do hotel não for o assassino, ele tem que ser no mínimo muito babaca para subornar a polícia, para cobertar os crimes só para manter a reputação do hotel, né? Isso seria a cara de um homem rico que bate no próprio filho. Agora, sobre o segredo sombrio do passado deles. É contado pra gente que quem reunia todo mundo para acampar todo verão era o Adam. E o Eric também conta pra gente que o nome do carro dele é o Winston e que o policial já esqueceu uma vez o distintivo lá no carro. Ou seja, provavelmente foi o Adam que levou eles para acampar naquela época. E sobre esse incidente, é mencionado pela Everbite que existe uma cachoeira muito famosa em Red Log Pines. E ao associar a cachoeira com aquelas fotos de canoa, logo eu pensei no passeio de canoa, que é algo muito comum em locais que tem cachoeira. Como a Ash dá várias alfinetadas no Eric como: eu sei exatamente o que aconteceu da última vez que eu confiei em você. Esse não é o momento para você tentar bancar o herói novamente. Eu pensei que eles estavam fazendo um passeio de canoa e pode ter sido ideia do Eric fazer um trajeto mais perigoso ou quem sabe um trajeto proibido, e o restante do grupo teria confiado nele, porém deu ruim. Aconteceu um acidente em uma das canoas, que era bem onde a vítima estava. E ao invés de chamar a polícia, eles podem ter jogado o corpo dela no lago. Mas se a gente for considerar que o Adam pode estar investigando esse caso, ele não poderia estar envolvido no incidente, senão não faria sentido. Mas não é só porque ele estava no acampamento que ele está envolvido no incidente. Talvez ele não estivesse e realmente não saiba o que aconteceu com ela. Eu tava vendo o teaser do segundo episódio, que foca principalmente no hotel, e uma sequência de cenas me deixou bem intrigada. No começo aparece um local abandonado, que deve ser o hotel, já que dá zoom e aparece a polícia investigando. Depois uma mulher que deve ser a Ash lá no hotel. Depois aparece um carro, os olhos de uma mulher, um homem no retrovisor do carro, que provavelmente representa o Eric. Uma cena provavelmente do hotel também, uma mulher com uma faca, um casal correndo de mãos dadas e um casal se beijando. Se a gente assiste o trailer sem prestar muita atenção, a gente pode pensar que de repente esse casal seria o nosso personagem, o Eric, ou o nosso personagem, o Jake. Mas não faz muito sentido ser o Jake, porque o Jake nem é principal nessa história. Não faz também muito sentido ser o Eric, porque pera lá, né? A gente não tá nesse nível de dar uns pega nele ainda. Em Duskwood tinha a cena de um casal se beijando e brigando, mas a gente tinha um casal nessa história, que era a Hannah e o Thomas. E se a gente prestar atenção, a cena dos olhos e da faca devem ser da mesma pessoa, já que tem uma luz vermelha em ambas as cenas, e nas cenas do casal também foi colocado um efeito avermelhado. Ou seja, e se o Eric e uma mulher são cúmplices? A única pessoa que a gente pode associar como casal com o Eric é aquela tal de Layla, que eu acho que é ex-namorada. Se for namorada atual, ele vai ser um cafajeste, né? Porque ele tá lá dando em cima da gente. E a cena do carro na chuva não pode ser uma referência à cena que o Eric acha o carro do Adam, porque o carro nem sequer estava funcionando, e isso foi no primeiro episódio. Mas é uma suposição que esse cara seja o Eric. Ele pode ser o Charlie, o Brian ou outro homem do grupo. O único personagem masculino que a gente sabe a aparência realmente é o Eric, né? Outra possibilidade é essa cena da mulher com uma faca no hotel estar representando uma vítima que foi sequestrada e está sendo mantida lá. Enfim, essa sequência me deixou muito intrigada, então deixe nos comentários quais são as suas teorias referente a ela. E falando em teoria de vocês, e eu já vim comentando
comentar sobre a teoria do sencientemente, ou da sencientemente, eu não sei. Um beijo e muito obrigada por comentar. Sobre a carta do mentiroso, eu desconfio que não seja pro velho e sim para o Eric, que ele achou um momento oportuno de dar a carta pra outra pessoa e tirar o dele da reta, tipo, como ele acha o envelope no fogo e o que tem dentro não tá queimado. Como curiosamente essa carta apareceu ali. É até válido ele ter queimado o envelope porque poderia conter o nome dele, igual o nosso. Lembrando do Whitmore dizer que foi uma péssima ideia trazer o Eric pra dentro da casa dele. Na sinopse diz também que eles ali escondem um segredo, certo? Lembro da Ash mencionar que não confia tanto no Eric depois de algo que ocorreu. Eu concordo com você e eu também suspeitei do Eric quando ele aparece com a carta só um pouquinho queimada. Porque assim, o Whitmore teria que ter colocado aquela carta recentemente, tipo, há poucos minutos pra ela tá queimada daquele jeito. E tipo, sério, que segurando um rifle, vigiando a porta e tendo coisas mais importantes pra se preocupar, ele iria perder tempo e ir lá queimar aquela carta na lareira do nada? Já em relação ao envelope, pode ser que o Whitmore tenha jogado tudo junto com o envelope e a carta. Por isso o envelope teria queimado primeiro e a carta começou a queimar. Mas é possível que as cartas sejam do próprio Eric, que ele esteja fazendo uma espécie de joguinho psicológico com o nosso personagem. O desconhecido me intriga, eu acho que o Vega é dele e ele deixou propositalmente no carro do Adam para que a gente encontrasse. Por isso ele sabia onde estava o Eric, mas não sabia que não éramos nós. Só não se encaixa bem nessa teoria a questão das cartas e quem deixou ali, porque se for o desconhecido e a carta do mentiroso for do Eric, ele sabe quem o Eric é. No caso do desconhecido ter deixado o Vega e as cartas, faz mais sentido a carta O Mentiroso ser referente ao velhinho Whitmore e não ao Eric, já que o desconhecido manda mensagem deixando claro que ele não confia no Whitmore. E inclusive ele manda mensagem falando: é melhor você se esconder agora, poucos minutos antes do Eric fazer aquela chamada onde aparece o velhinho com a tocha. Ou seja, para se encaixar nessa teoria, ele não conheceria o nosso personagem, teria confundido a gente com o Eric e teria dado aquela carta O Mentiroso para dizer que o Whitmore é um mentiroso. Enfim, gente, essas foram as teorias para esse vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Já comentem bastante as suas teorias, o que vocês acham das minhas. E se eu deixei alguma coisa passar batido, já comenta aqui também qual é o próximo assunto que vocês querem que eu faça teoria sobre o segundo episódio de Moonveil. Um beijo pra vocês e adeus! Round.